Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Aqueles que estavam a seguir Jesus perguntavam por vezes: Mestre, por que falas abertamente conosco e com os demais fala por meios de parábolas? Esta é a forma de conhecer entre os que falam pelo seu espírito, como aqueles que estão segundo o espírito do erro do mundo. Aqueles que estão segundo o espírito do erro falam e o mundo os ouve e os compreende. Mas aqueles que falam pelo espírito daquele que revela a imagem e a glória do Deus Altíssimo, a glória da segunda casa será maior do que a primeira, aquele que é a imagem e a glória do Deus Altíssimo. Quando se fala, o mundo rejeita, porque Jesus já dizia: antes de vos odiarem, eles já me odiavam. Eles não vos odeiam, odeiam a verdade da qual vós anunciais, que expõe os mentirosos, que expõe seus caminhos sinuosos e tortuosos. Aonde ele ensina mais ainda: continua a anunciar, aquele que quiser ouvir que ouça, aquele que não quiser que não ouça. Tu vive no meio de um povo amotinado. E assim, nem tudo aquilo que ele dizia os discípulos compreendiam. A palavra diz: tenho muitas outras verdades a vos dizer, mas vós não poderiam suportá-las. Assim como ele disse: vós então não compreendeis a multiplicação dos pães e dos peixes. Na verdade, Jesus sempre, quando encontrava com os pecadores, ele dava o alimento que entrava pelo ouvido. A fé vem pelo ouvir as boas novas que é Cristo Jesus. E ele despedia depois a multidão de entrar com alimento espiritual, com alimento que entra pela boca e sai pelo esgoto. Aonde ele ensina: aquilo que contamina o homem não é que entra pela boca e sai pelo esgoto, mas sim aquilo que procede do coração. Assim como aquele que não está contaminado, ele tem o seu ouvido a discernir, assim como a língua discerne o sabor dos alimentos, e não permite com que aquilo que não procede do Senhor venha penetrar no seu íntimo, mas guarda em seu coração somente aquilo que procede do Senhor. Assim como a multiplicação dos pães, na verdade são aqueles que se arrependem e alcançam o perdão pelos seus muitos crimes. Bem-aventurado aqueles cujas transgressões lhes são perdoadas, uma multidão de pecados lhes são apagados e são adicionados ao seu corpo. Ele é o pão da vida, e nós, como massa do pão da vida, onde não há levedura, não há hipocrisia. Uma massa pura, porque uma pequena levedura toda a massa. E estando nele, ele não vai adicionar massa com levedura ao seu corpo. Assim a palavra nos ensina. Assim como também ele forma a luz, que são aqueles que são adicionados ao seu corpo, o pão da vida, assim também ele forma as trevas. Haveria a multiplicação dos peixes. Os peixes são aqueles que a palavra diz, quando Jesus disse: de agora em diante sois pescadores de homens. Ele estava dizendo: agora aqueles que outrora o seu trabalho, o seu comércio era pescar peixes para o seu sustento, agora o seu trabalho era, na verdade, pescar homens, porque na verdade a palavra diz que
nós, além de multiplicar o seu corpo, o pão da vida, através do arrependimento se adiciona massa ao seu corpo, almas para que estejam sobre o direcionamento do pão da vida, é necessário também destruir toda vã filosofia, ondas teológicas que conduzem o povo de lado para o outro e colocam outro fundamento, e esses são intitulados peixes. Por isso, aqueles que andam em verdade são pescadores de homens. Nós não podemos aceitar, permitir, porque aqueles que estão como que peixes e multiplicando peixes, não está trazendo as almas até o pão da vida, mas sim está multiplicando a maldade, está esfriando no amor e acumulando iniquidade. E o fato de permitir causa ira e indignação do Senhor, aonde aqueles que multiplicam como que peixes são destruídos, assim como aqueles que são adicionados ao pão da vida são guardados no Senhor. Por isso, muitos não compreendem o que vem a ser a multiplicação dos peixes e dos pães, assim como muitos também apropriaram da sabedoria, compreendem, mas a usam para interesse próprio. Mas a finalidade daqueles que anunciam a verdade é para que o povo venha se arrepender e ser adicionado ao pão da vida, que é Jesus Cristo, assim como pescadores daqueles que estão segundo em trevas, multiplicando a maldade, o esfriamento do amor, assim como a palavra diz que somos como caçadores de homens, ainda que escondam nos buracos, assim como as raposas têm as suas tocas, nenhum passará desapercebido, porque o Senhor os conhece, dele é a ira e a vingança. Nós só oramos para que o Senhor venha fazer justiça. Também os conhecemos porque o Senhor nos revela através do Espírito. A palavra diz: a estes não haverá perdão, porque blasfemaram contra o seu Espírito. Conheceram a verdade, mas desprezaram a sabedoria do alto e seguiram com entendimento de próprios olhos, aonde o Senhor os apanha. É como um pescador que vai em alto mar, lança a rede e apanha todos os peixes e nenhum passa desapercebido, e ele coloca no cesto tanto os bons como os maus, faz a separação, e ainda não é a ceifa final, porque o Senhor os expulsa, aqueles que são chamados filhos da perdição, que acumulam iniquidade sobre iniquidade e procura desorientar o povo, ao invés de conduzir ao pão da vida. E assim o Senhor está a proceder. Que a graça do nosso Senhor Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.